Bom dia, pessoal. Domingo, 9h30 da manhã. Esse vídeo deve ir para o ar, para o feed da nossa página, até antes do meio-dia já deve estar na nossa página. Normalmente nós preparamos um texto para o domingo e nós fazemos nossa oração, é um texto e a oração. E fazemos o pedido do Pix para o nosso doação premiada, né? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Hoje nós não vamos nem fazer a divulgação do doação premiada, nós vamos meditar sobre a palavra e nós vamos repassar o objetivo do nosso trabalho. A gente recebe um questionamento do objetivo, qual o objetivo do nosso trabalho, e as pessoas, a gente sente que elas sentem necessidade de vincular o nosso trabalho a alguma coisa, alguma instituição, ou tentar pegar um interesse que tem por trás. Qual é o interesse do nosso trabalho? Preparar os adoradores em espírito e em verdade. Essa palavra que nós vamos meditar hoje, que é da conversa de Jesus com a samaritana, que Jesus fala que o Pai procura os adoradores em espírito e em verdade. É isso que nós vamos conversar hoje. Nós temos uma mensagem cristã para todos os cristãos, para todas as igrejas cristãs, para todas as pessoas que não são cristãs, que têm outras religiões, que não são denominações cristãs, mas que têm simpatia por Jesus, que reconhecem Jesus pelo menos como homem histórico, apesar dessa religião não cristã descrever Jesus de uma forma diferente. Iguala Jesus às outras divindades das outras religiões, iguala Jesus às outras energias das outras religiões. Cada religião lida com o transcendente de uma forma diferente. E nós não queremos nos meter com a forma que essas religiões veem o transcendente. Nós queremos somente apresentar Jesus, tal qual ele é. Jesus, no primeiro momento, é um homem histórico, como outros homens históricos, Aristóteles, Marco Aurélio, Júlio César, Alexandre o Grande, Gengis Khan, né? Outros homens históricos que fizeram história, cada um na sua área, tá? Cada um na sua especialidade. Jesus ele foi um homem histórico, um homem que viveu na Judéia, na Palestina, um homem que pregou uma mensagem, um homem que tem muitos registros históricos sobre ele, é um personagem histórico e que marcou a história. Num segundo degrau, num segundo momento, nós vamos também conversar sobre Jesus como mestre, como aquele que deixou um ensinamento. Além de um homem histórico, ele deixou um conteúdo, ele deixou um ensinamento. A princípio, ele deixou 12 apóstolos formados, 72 discípulos formados e uma multidão de pessoas com uma mensagem. Então, ele deu uma formação, uma revelação para um grupo restrito de apóstolos, deu um outro tipo de revelação a um número um pouco maior de discípulos e deu outra formação para uma multidão que ouviu ele. E teve mais o resto do mundo todo que não ouviu ele. Então, hoje nós podemos estar nessa mesma situação, que tenha 12 pessoas no mundo com consciência clara do que é Jesus, não sei qual é a religião e não importa a religião, talvez tenham 72 pessoas no mundo que estejam sendo discípulos de Jesus, talvez tenha uma multidão que simpatiza com a mensagem de Jesus, e talvez tenha um monte de gente que não chegou à mensagem de Jesus ainda. Então, Jesus como mestre,
e dono de um ensinamento, e um homem que formou discípulos, né, que a característica do mestre é formar discípulos, formar alunos, formar acadêmicos. Vamos dizer que Jesus ele fosse dono de uma mensagem e que a formação dele fosse uma academia daquele tempo. E aqueles seriam os acadêmicos de Jesus. Não importa. Então Jesus, o que importa é que ele é um homem histórico que deixou uma mensagem. E o terceiro ponto, pertinente a Jesus, é Jesus transcendente, é Jesus divino, é Jesus Senhor, Deus, Filho de Deus, Criador de toda, o Verbo de Deus que se fez carne, origem de todas as coisas, Salvador da humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, em alguns, eu não sei qual nível que você está. Se você acredita que Jesus como homem histórico, se você é um discípulo e acolhe Jesus como teu mestre, ou se você se põe como fiel a Jesus, você se põe como um reconhecedor que Jesus é Filho de Deus e Salvador. Você reconhece ele como figura transcendente. Então, eu não sei em que ponto você está, mas é importante essa reflexão e você vê até que ponto você crê em Jesus. Você crê profundamente em Jesus. Porque isso é importante para esse ensinamento ter um valor cada vez maior para você, para ter um peso maior, para ele ter uma importância, uma relevância na tua vida, para não se perder no meio dos ensinamentos de milhares ou milhões de conteúdos que a gente escuta todo dia. Tem muita gente que vai nos dar bons conselhos. Hoje nós estamos na era da internet, não estamos? Então você ouve uma palavra de Jesus, você ouve um conselho da Virgínia, você ouve um conselho da Juliette e você vê uma postagem do Cristiano Ronaldo. E na tua cabeça, se essa ideia não está bem clara, você vê o Cristiano Ronaldo como teu ídolo e Jesus como homem histórico, na prática, você vai acabar cumprindo o ensinamento do Cristiano Ronaldo, sem se dar conta. Aí você diz, pô, mas é verdade. Se eu vejo uma coisa que o Cristiano Ronaldo fala, eu vou lá e faço. Se Jesus diz assim, ó, vai lá, converta-te e creia no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Converta-te, creia no Evangelho. E o Cristiano Ronaldo vai lá e diz assim, ó, compra uma camisa da Nike. Eu digo, eu quero uma camisa da Nike. Eu estou com a camisa da Puma, não sei nem quem a Puma patrocina. Sabe quem é que a Puma patrocina? Eu também não sei quem é a Puma. Mas eu arrisco eu comprar um cosmético que a Juliette me orienta e não comprar a mensagem de Jesus. Eu me arrisco a comprar o tigrinho lá que a Virgínia estava esquecendo do tigrinho, jogar no tigrinho, porque a Juliette disse que jogar no tigrinho vai fazer você prosperar, vai fazer você realizar teus sonhos, ser feliz, e você vai lá e joga no tigrinho, vai no discurso da Virgínia e não vai na mensagem de Jesus. Então é importante nós termos consciência, uma reflexão mínima, não termos uma preguiça mental, meu irmão. Eu falo isso com carinho. Eu quero que a mensagem mexa com você, mas eu não quero ofender. Eu não quero ofender. Mas a mensagem do Evangelho, ela tem que mexer conosco para nós não colocarmos no mesmo pé de importância as diferentes mensagens que chegam até nós. Porque tem gente que lê o Augusto Cury todo dia e não lê o Evangelho. Aí diz assim, eu não sei por que eu só consigo ser feliz se eu tomar o Rivotril. Eu disse assim, olha, eu tenho uma suspeita. Mas eu sou doente. O médico me disse que eu sou doente e que se eu não tomar essa cápsula,
eu não vou ser feliz. E aí eu pergunto a você, então, você é feliz? Não. Só sou uma infeliz medicada. Mas eu sigo com o meu vazio. E aí, com todo o amor que a prática da pregação do Evangelho tem que desenvolver em nós, com toda a paciência que a prática do Evangelho tem que desenvolver em nós, eu preciso dizer, esse vazio, o comprimido não vai preencher, o cigarro não vai preencher, a droga não vai preencher, a cobiça, a ostentação, ela não vai preencher. É Jesus Cristo, homem histórico, mestre e senhor, que vai preencher a nossa vida. A nossa alma é grande demais. Tem uma música muito bobinha, até que a gente cantava no período do tempo de grupo de oração, que diz que a nossa alma é grande demais e que só Deus poderia enchê-la. Mas é verdade. Pois sua alma é grande demais. Eu não sou cantor. Só Deus pode enchê-la. Pode enchê-la. A nossa alma é grande demais. E só Deus pode enchê-la. Tem um texto muito enigmático, tem uma resposta, já indo para uma conclusão do texto, que eu não vou ler todo o texto, só vou ler essa última mensagem de Jesus, que é uma conclusão do texto e é muito enigmática. Mas eu vou arriscar proclamar esse trecho do Evangelho para você e pedir a Deus que você tenha sabedoria de entender o que Jesus disse para essa samaritana muito sábia que ele encontrou no monte. Ele encontrou uma samaritana muito sábia, porque senão Jesus não teria dado uma mensagem tão profunda para ela. E isso foi uma das várias coisas que Jesus foi um revolucionário, porque a opinião da mulher ela não importava, ela não tinha relevância nenhuma. Jesus não teria por que dar uma mensagem tão importante para uma samaritana que não era judia, não era do povo judeu e era mulher. Não era do povo judeu e era mulher. Na Palestina, há 2000 anos atrás, que hoje ainda tem a misoginia na Palestina, principalmente por parte das religiões não judaico-cristãs, mas naquele tempo era muito pior. E diz assim, ó, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então, nem na montanha dos samaritanos e nem em Jerusalém dos judeus adoraremos mais ao Pai. Nós adoraremos ao Pai. Então, não importa a religião, não importa a instituição. Todas as instituições irão acabar. Todas. Não importa a placa da tua igreja, a placa não vai subir para o céu. Vão subir almas, vão subir corações entregues a Deus, pessoas convertidas ao Senhor. Mas igreja, instituição, CNPJ, nenhum vai subir para Deus. Por mais lindo que seja o templo, ele vai ruir nos últimos tempos. Porque vão subir somente os templos do Espírito Santo. Os templos do Espírito Santo irão subir. Vós adorais o que não conheceis, diz Jesus. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque Jesus, sendo judeu, ele diz assim, ó, porque a salvação vem dos judeus. Porque ele era o Cristo que vinha dos judeus. E Jesus continua dizendo, mas vem a hora e é agora, porque a hora de nós nos convertermos e passarmos a sermos adoradores de Deus, adoradores de verdade de Deus, é agora. E Jesus diz assim, ó, versículo 23, capítulo 4 do Evangelho de João. Versículo 23, capítulo 4 do Evangelho de João. Diz assim, ó, mas vem a hora e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Quais são os adoradores que o Pai procura? Os adoradores em espírito e verdade, que adoram em espírito e em verdade, baseados na verdade, não no que o fulano ou beltrano disse, baseados na verdade. Aqui está a verdade, né? Na palavra está a verdade, em Jesus está a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a boa nova de Jesus, essa é a palavra do Mestre. Deus é espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E isso é o que nós procuramos alcançar com a nossa mensagem desse programa Comunidade, que, se Deus quiser, nós faremos todos os domingos, tentando alcançar os adoradores em espírito e em verdade. Aqui nós proclamaremos a verdade. Nós pediremos que o Espírito Santo alcance cada um de vocês, só que é preciso que você participe de algum grupo em que as pessoas se entreguem profundamente à espiritualidade, que orem e adorem a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Eu diria ainda mais. O nosso trabalho, nós trabalhamos com um fenômeno espiritual chamado glossolalia. Ele é um termo diferente, vulgarmente chamado de oração em línguas, que na nossa interpretação teológica, e dos meus formadores também, porque na verdade no movimento em que eu tive formação, havia uma certa divergência. Uns igualavam oração em línguas com o falar em línguas da lista dos dons de 1 Coríntios 12, e outros separavam a oração em línguas do falar em línguas. E eu, pela experiência de oração em grupo de oração, eu sou, não é partidário, eu acredito na corrente de pensamento que a oração em línguas é distinta do falar em línguas. E oração em línguas é um dom dado a qualquer um, a qualquer pessoa, porque em Romanos 8, 26 está escrito que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem orar como convém. E o Espírito vem em nós com gemidos inefáveis, com sons ininteligíveis. Cada tradução traz uma versão diferente. Não tem problema. O problema é que são soluços inexprimíveis. Cada um fala que é uma coisa diferente, mas são sons que eles não têm harmonia fonética. Eles são sons que exprimem uma vontade de se expressar para Deus. Como um bebê renascido em relação à sua mãe. E nós cremos também, quem crê na oração em línguas como forma mais profunda e legítima de se expressar a Deus, nós cremos que isso é uma linguagem celestial, que é uma linguagem dos céus, que não importa o som que produz, o importa é a intenção e é o sentimento de conexão com o Espírito Santo de Deus. E aquilo que o Espírito revela durante esse momento de oração. A eficácia, a profundidade daquilo que é revelado também nesse momento de oração. Então, nossa espiritualidade é a oração carismática ou pentecostal, cada um dá um nome diferente, não tem problema, mas com o uso dos carismas do Espírito Santo. E o nosso objetivo é atingir os adoradores em espírito e verdade. E a nossa mensagem é para quem? Para todo mundo. Mas quem vai nos entender melhor são as religiões que pregam Jesus, as religiões cristãs que já pregam Jesus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe o nosso domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome do Senhor Jesus. Amém.